Olá, estamos de volta com o Gerson Convida, o podcast aqui que você acompanha sempre aí na sua casa, no seu computador, no seu celular. E hoje, na sexta edição do nosso podcast, nós vamos trazer aqui um grande amigo, um jovem, 23 anos de idade, com uma carreira certamente brilhante pela frente. Ele que está concluindo o 5º ano do curso de medicina. E daqui a pouco, daqui a um ano, estará formado como médico e com certeza terá um sucesso pela frente. Estou falando do Maicon Gabriel, que está aqui, e eu já convido para que ele se apresente aqui no nosso podcast. Olá, Maicon. Tudo bem, Gerson? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Não sei o momento que vocês estão visualizando esse podcast. Meu nome é Maicon Gabriel, tenho 23 anos, sou acadêmico do 5º ano do curso de Medicina. Daqui 2 semanas, acadêmico do 6º ano, mas também acadêmico do curso de Pedagogia e também do curso de Gestão Hospitalar, todos pelo Centro Universitário Assis Gurgis, lá em Cascavel. Legal. E você, 23 anos, nascido em Goiânia. Nascido e criado em Goiânia. Nascido e criado em Goiânia. Eu conheço o Maicon já há muitos anos, né? E lembro do Maicon numa experiência interessante. Você pode contar pra gente, Maicon? Claro, um pouco da minha história? Sim. Claro. Desde muito pequeno, eu sempre andava nas ruas vendendo guardanapo, seja ali no comércio ou nas casas. E depois de um período, eu acabei ajudando a minha mãe na produção dos panos de prato, né? Então, acabei pintando os panos de prato e ela fazia os bordados e eu também trabalhava com as vendas. Então, assim, desde muito pequenininho eu saía com as minhas irmãs, com os meus primos, depois comecei a sair sozinho. E até ali, chegar no ensino médio, onde eu comecei a dedicar exclusivamente só aos estudos, sempre ajudei minha mãe nesse quesito, vendendo os panos de prato. Olha aí, uma experiência de vida, né? Já sendo vendedor desde pequeno, né, Maicon? Desde pequeno, sim. Vendendo guardanapo. Eu lembro que ele chegava no nosso escritório lá, Gerson, compra aqui um guardanapo. E tinha uma conversa, né, Maicon? Sim. Tem que ser bom vendedor, né? Bem, mas conta pra gente, como é que você foi parar no curso de medicina lá na FAG, em Cascavel? Então, Gerson, eu sempre tive aquele sonho de fazer medicina, mas sempre teve aquela limitação no que tange ao acesso a uma educação de qualidade que me permitisse chegar até lá. Então, durante todo o meu ensino médio, eu acabei me dedicando aos estudos, né, exclusivamente aos estudos. Comecei estudando ali no IFPR, depois saí, fui para o Premem 1, comecei a trabalhar também na Copel, comecei a estudar. Aí eu prestei uma prova de bolsas para o Alfa de Campo Mourão, passei em primeiro lugar, ganhei uma bolsa de 100% e fiquei esse período fazendo um cursinho, né, com a bolsa, trabalhando na Copel à tarde. Então, eu estudava de manhã, trabalhava no Copel à tarde e depois ia para o Mourão todos os dias, fazia o cursinho no qual eu tive a bolsa e sempre me dedicando ao máximo aos estudos, tanto a nível da escola quanto o cursinho para o vestibular. Então, eu aproveitei essa oportunidade de poder aprender um pouco mais, de colocar ali aquelas matérias que eu não tinha, sabe? O que era um pouco mais defasado no ensino público, de poder aprimorar um pouco mais com os professores, ter acesso àquela educação que normalmente a gente não tem no ensino público. Não por desinteresse dos professores, mas é difícil fazer um aprofundamento naquele nível que a gente precisa para poder prestar o vestibular de medicina. Então, eu acabei estudando durante esse período, todo o meu ensino médio, né? Fazendo dessa forma, sempre trabalhando, estudando. E quando chegou no 3º ano, foi o momento de prestar o vestibular. E prestei o primeiro vestibular, fiquei um pouco longe e falei, será que é medicina mesmo? Aí acabei, vamos criar uma segunda opção, deixar uma segunda opção de reserva. Aí deixei ali direito como segunda opção. Acabei passando ali na Estadual do Mato Grosso do Sul em direito, em segundo lugar. Fui fazer direito, só que não gostei, fiquei 2 semanas ali. Só que eu acabei atirando para todos os outros cursos, né? Então, Certo. passei em agronomia, passei em biomedicina, passei em enfermagem e obstetrícia na UFRJ, passei em diferentes cursos, sabe? Seja com ProUni, com FIES, pelo SISU, nas públicas, assim. E entrou ali o momento da pandemia e acabei verificando que direito não era a minha área. Inclusive, eu estava até comentando com a Nicole anteriormente, eu fui fazer direito, fiquei 2 semanas lá na instituição, na UEMS, e não gostei. Eu ficava imaginando ali na aula o que seria o Maicon se fizesse medicina. Como que seria essa experiência? Aí acabei, de novo, prestando uma prova de bolsas para o Alfa de Campo Mourão, consegui a bolsa, só que eu fiquei um mês ali dando monitoria. Então, eu ajudava o pessoal do Ensino Fundamental 2. Então, de manhã, eu ficava nas salas ajudando o pessoal a fazer questão, corrigindo atividades, auxiliando em todos esses processos. E daí, à tarde e à noite, eu poderia usufruir de todo ali ambiente da escola e os professores
para poder estudar, me preparar para prestar o vestibular de medicina. Acabou que daí entrou a pandemia, voltei aqui para casa, né, porque a instituição fechou. Fiquei estudando de forma online, de forma remota, né, com todas aquelas dificuldades que... Aproveitando o momento em casa para Isso, estudar. para estudar, Sempre pensando no curso de medicina. Sempre pensando no curso de medicina. E daí, no início do ano, abriu, então, as inscrições, né, com a nota do Enem que eu fiz no meu terceirão, em 2017, acabo abrindo as inscrições dos programas do governo e acabei conseguindo a bolsa lá, na FAG. Eu tinha conhecido a FAG no meu terceirão com a escola e eu fiquei encantado pela estrutura, né, tanto a nível dos laboratórios, dos hospitais, das clínicas. Eu tive esse contato, porque eu não conhecia a FAG pessoalmente, só tinha ouvido falar. E fiquei apaixonado. Mas o que se diz da FAG é que é uma instituição que está realmente um nível superior no Paraná, não é isso? Sim, nós somos nota 5 no MEC, nós temos um hospital-escola com um aporte de muitos leitos, não só a nível de internação, mas também a nível de UTI. Então, por ser um hospital-escola, eles comportam não só os cursos de medicina, mas todos os cursos da área da saúde. Legal. Então, educação física, fisioterapia, enfermagem, fonoaudiologia. A gente tem a clínica, nós temos convênio com o Hospital SEONC, que é o Hospital de Câncer, mas também com o Hospital do OPECAM e o Hospital Retaguarda, onde a gente faz as nossas rotações dos ciclos de internato, além de todas as UPAs e todas as unidades básicas de saúde e unidades de saúde da família, que a gente chama de USF e de UBS, de toda Cascavel. Tá certo. E você, nesse curso, realmente se identificou? É isso aí, agora ganhei a bolsa, vou estudar aqui na FAG, vou fazer o curso de medicina. Como é que foi esse começo lá? Sim, o começo foi um pouco assustador. Eu achava que não daria conta, porque era muita informação ao mesmo tempo. Então, a gente ia para os laboratórios, por exemplo, de anatomia e tinha que decorar 300 nomes e na próxima aula, na outra semana, era a mesma coisa. Para daqui 2, 3 fazer uma prova com o corpo, né, com o cadáver lá na frente. Os professores vão lá setando as estruturas, a gente tem que passar na bancada, 40 segundos ali, identificar a estrutura, anotar no papel e já roda para outra bancada. Então, assim, foi muito assustador o início. Então, eu achava que não daria conta, né? Porque eu vim do ensino público e não era essa cobrança, né? Muito grande que a gente tinha. Só que depois eu fui me adaptando, né? É a realidade que eu precisava enfrentar para poder conseguir atingir o meu objetivo. Então, fui me adaptando com ali as matérias, né, no ciclo básico, né, anatomia, bioquímica, fisiologia, e foi dando tudo certo, sabe? Fui me identificando e, de fato, não tive em nenhum momento do curso, mesmo perante todas as dificuldades, né, que a gente tem com a questão da carga horária, com a questão da dificuldade dos conteúdos, em desistir. Porque sempre foi o meu sonho, né? E para realizar o sonho, às vezes precisa sacrificar alguma coisa. E eu sei que você teve que mudar para Cascavel, lá você está no sistema de internato, você tem essa bolsa e certamente a exigência de você ter bons resultados na escola, a faculdade não pode reprovar nenhuma matéria. Como é que é isso? Como é que é essa cobrança? Como é que foi essa cobrança, Michael? Então, essa cobrança desde o início do curso e ela continua persistindo até hoje. E eu sei que enquanto eu for médico, vai ter essa cobrança, né, com a vida do paciente. Mas durante a graduação, Gerson, é uma cobrança de forma muito, sabe, forte, muito ostensiva. Mas a adaptação foi até que tranquilo, sabe? A gente precisa se desvincular de algumas áreas importantes da nossa vida. Então, eu perdi muitos momentos com a família, perdi muitos aniversários das minhas irmãs, aniversário das minhas mães. E meus aniversários tem que passar estudando. Perdi muitas datas comemorativas, sempre estudando, né? Então, ainda mais que eu faço as outras faculdades, eu preciso dar conta. Tenho outras atribuições também dentro da universidade, né? Na questão de ligas acadêmicas, na questão da própria pesquisa científica mesmo. Então, essa questão de adaptação e essa questão de cobrança, ela foi se tornando algo comum no decorrer do tempo, né? Hoje eu sinto que existe, mas eu não vejo isso como um peso, né? Eu vejo que é uma responsabilidade que eu preciso vincular com a minha vida, né? Certamente você tem vários amigos, eu sei que você tem vários amigos Sim. aqui em Goiânia que de repente estão lá na balada, estão lá na festa e o Michael não pode estar. Não. Muito pouco eu vou para as festas na faculdade, sabe? Já fui mais, só que hoje prefiro estar em outro ambiente mais calmo, mais tranquilo. E assim, a gente perde os momentos com os amigos, tanto aqui em Goiânia quanto lá, perde esses momentos com a família, só que é por um propósito maior, né? Então eu sempre fico muito feliz de poder verificar, posteriormente, o resultado que eu tenho com todo esse processo de esforço, de dedicação.
E também, né, essa questão de abstinência, né? De não poder estar em... Abstinência não, né? De não estar em determinados locais, né? Em determinados locais, com determinadas pessoas, no momento que a gente quer. Tá certo. Tem que, né, focar um pouco no Sim, estudo. É isso sim. que você sonhou, é isso que você está fazendo, tem que realmente focar. Agora, Maicon, lá na faculdade, né, na FAG, é uma cidade grande, uma estrutura enorme, e eu sei que você se dedicou à pesquisa. Sim. Né? Como é que é esse aluno de medicina que foca num determinado campo? Uhum. Como é que foi essa escolha pela área de pesquisa dentro do curso de medicina? Então, Gerson, a pesquisa hoje dentro do curso de medicina, ela é uma atribuição que os acadêmicos de medicina, eles precisam ter por si só. Por quê? Todas as nossas condutas, elas são baseadas em pesquisas científicas. Então, para eu poder dar determinada medicação para o paciente ou até mesmo identificar determinada patologia, eu preciso aprender sobre aquilo, eu preciso ler sobre aquilo, eu preciso me atualizar sobre aquilo. E isso é dado através da pesquisa científica. Então, lá no início, quando eu fiz o meu primeiro artigo, que foi em 2022, eu entrei na faculdade em 2021, mas tive acesso à pesquisa em 2022. Eu comecei a pensar como que eu poderia impactar vidas, mesmo sendo estudante de medicina. Então, a pesquisa científica, ela veio nesse contexto, que me abriu portas, me abriu oportunidades, né, que nós vamos comentar no decorrer do podcast. Então, comecei, então, a fazer o meu primeiro artigo científico e consegui verificar que poxa, aquele conhecimento que eu produzo enquanto estudante, isso pode ser útil para aquele profissional, que eu possa ajudar determinada pessoa com aquele conhecimento. E não só as pessoas, os pacientes, eu digo, mas também os acadêmicos, toda a comunidade científica, sabe? Então, isso foi muito interessante. Então, agregar esse valor na pesquisa científica foi sensacional. E hoje eu vejo que é uma área que eu pretendo seguir para o resto da vida. Agora, eu sei que o curso exige isso. Exige. Agora, nem todos os alunos, nem todos os acadêmicos têm essa facilidade de caminhar para a pesquisa e depois apresentar os resultados das pesquisas numa banca, Sim. num texto que vai se transformar num artigo de uma revista. E eu sei que você é meio especialista nisso aí, né, Michael? Sim, Como é que é isso aí? Então, até agora, né, eu tenho aproximadamente um pouco mais de 60 pesquisas publicadas, né? 60 Mais de 60 pesquisas pesquisas publicadas em revistas. Isso, ou congressos que a gente apresenta, sabe? Envia para a universidade, das mais revistas variadas e de diferentes temas, né? Porque toda Certo. hora a gente entra em contato com determinado tema. Às vezes a gente pega um caso muito diferente na faculdade, um caso que tem uma prevalência, assim, muito pequena, que acomete, assim, a cada 100 mil pessoas, acomete uma pessoa só. Então, a gente acaba fazendo ali um artigo científico, fazendo um relato de caso e publicando, sabe? Então, é uma trajetória, assim, nessa pesquisa científica que já decorre de muita pesquisa mesmo, sabe? Decorre de muito esforço. E isso já começou lá no segundo ano do curso. E isso começou no segundo ano, onde eu tive acesso à minha primeira oportunidade, onde eu me inscrevi num projeto de iniciação científica voluntária do nosso centro acadêmico, que é o Centro Acadêmico de Medicina Dr. Rui Almeida. E eu acabei concorrendo na área de infecção hospitalar e com vários outros projetos, e o professor acabou selecionando 2 melhores. E eu fiquei entre esse projeto, e inclusive foi o professor Claudinei Mesquita, né? Hoje ele é pós-doutorado na área de biociências em saúde. E ele acabou me dando a oportunidade de toda a pesquisa científica. Ele, de fato, sentou do meu lado e falou, olha, é assim que nós produzimos uma pesquisa científica. É assim que nós interpretamos a pesquisa científica. É assim que nós utilizamos esse dado e fazemos esse cálculo estatístico com o que a gente encontra, sabe? Tá, deixa eu só questionar aqui você nessa situação da pesquisa. Você acabou criando um grupo de acadêmicos, né? Você tem um grupo de acadêmicos que hoje se especializou realmente nessa questão de pesquisa. É isso, Sim, Michael? isso, Gerson. Fui responsável junto com o João Saito, que também é goiarense. Nós juntamos, ele faz medicina lá na FAG, também agora está no 4º ano. Nós nos unimos com alguns professores, 5 professores, e criamos uma Liga Acadêmica de Pesquisa Científica. Então, a LAPC foi a primeira Liga Acadêmica de Pesquisa Científica de todo o Paraná. E, de fato, nós reunimos 25 acadêmicos de medicina lá da nossa universidade, que se reúne semanalmente para a gente poder discutir a pesquisa científica. Como que produz um artigo científico, como que faz a metodologia de um artigo científico, como que eu vou lá, faço a coleta de dados, como que eu faço o tratamento dos dados, análise estatística dos dados, sabe? E escrevo.
E não só essa parte de estruturação da pesquisa científica, mas também de apresentação. Então, é como se fosse uma preparação em todos os processos da pesquisa científica, desde a concepção da ideia até o momento ali que você apresenta para uma banca. A gente acaba, então, incentivando e ajudando o pessoal a entrar nessa carreira científica e ter as mesmas oportunidades. Agora, a pesquisa também demanda ir lá na base, é lá no paciente. Você tem os números e esses números indicam algumas situações, algum resultado. Agora, para o paciente, dessas pesquisas que você já fez, tem condições de citar algumas aí que você fez e teve um resultado lá na base, ô Michael? Então, Gerson, toda a pesquisa científica que a gente faz, nós fazemos para poder auxiliar o paciente ou auxiliar a comunidade acadêmica, como em geral. Então, tem objetivo essa pesquisa científica. Então, por exemplo, vou citar a minha primeira pesquisa. Eu avaliei, né, lá na UTI, o perfil de sensibilidade e resistência dos antimicrobianos, né, dos antimicrobianos frente a determinados antibióticos. E como que era o perfil dos pacientes que foram internados na UTI durante um período ali de anos em específico que foi estipulado. E através disso nós conseguimos identificar quais eram as principais bactérias que acometiam um paciente internado na UTI, qual que era o perfil do meu paciente da UTI. Então, assim, é um paciente que é mais magro, é um paciente um pouco mais obeso, é um paciente mais jovem, é um paciente mais idoso. Qual é a idade desse paciente, quais comorbidades, quais os medicamentos que mais são utilizados, quais os antibióticos que os pacientes mais utilizaram durante o processo de internação e, principalmente, quais são as principais bactérias, os micro-organismos que acometeram esse paciente a nível da UTI. E aí a gente encontrou o resultado dos principais micro-organismos, os micro-organismos ali mais prevalentes que acometeram esses pacientes e para qual antibiótico esses micro-organismos eram mais resistentes. Então, assim, com esse resultado, o médico lá na UTI, ele vai olhar, vai ler o artigo científico, vai olhar e vai falar, poxa, eu não posso dar esse antibiótico para esses pacientes, porque aqui na nossa instituição, a gente tem uma alta resistência dessa bactéria. Por exemplo, a Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, que são micro-organismos que costumam acometer os pacientes internados. Então, eu não vou utilizar esse antibiótico, eu vou acabar utilizando esse aqui. Bem, infecção hospitalar é uma das coisas sérias que acontecem nos hospitais brasileiros, né, Michael? Como é que você tem? Você tem alguma pesquisa e algum dado que você pode informar para a gente sobre essa questão da infecção hospitalar? Sim. A maioria das pesquisas que faço na área da infecção hospitalar, que é uma das principais áreas das minhas linhas de pesquisa, é de fato que toda instituição elas precisam traçar o seu perfil epidemiológico próprio para poder saber qual é o tipo de paciente que está sendo internado naquela instituição, quais são os micro-organismos mais prevalentes para eu, de fato, ser mais assertivo no diagnóstico, ser mais assertivo no tratamento. Então, de todas as pesquisas que foram produzidas nesse âmbito, sempre chegam ao mesmo resultado, que eles precisam traçar esse perfil epidemiológico próprio e a gente precisa ter um CCIH funcionante e atuante. O que é CCIH? É o Centro de Comissão de Infecção Hospitalar. Então, em todo hospital, de fato, tem que ter uma pessoa, um técnico responsável por poder fazer todo esse processo, por poder fazer todo esse traçado dos pacientes. Não só a nível de UTI, mas a nível que está ali internado mesmo Também nos todo leitos. hospital, né? Exatamente. Esse curso de gestão hospitalar que você falou que está fazendo, Sim. Também ajuda a complementar essas informações, não é isso, Michael? Com certeza, Gerson, porque na parte da gestão hospitalar, eu acabo não verificando a parte mais técnica da questão do diagnóstico, da questão do tratamento, mas sim os fatores, de fato, de gestão que podem influenciar para que eu possa melhorar a qualidade do serviço que esses pacientes são submetidos ali no meu serviço de saúde. Então, através disso, como que eu consigo manusear determinados recursos para poder auxiliar esse meu paciente? Então, eu acabo fazendo uma complementação com o curso de medicina, né? Acabei fazendo alguns estágios em determinadas instituições de saúde que a gente acaba verificando que, às vezes, a falta de gerenciamento, de organização e de recursos mesmo, acaba prejudicando o paciente no final. Então, por exemplo, hoje a gente pode ir em muitas unidades e, às vezes, falta equipamentos básicos. Às vezes falta seringa, às vezes falta medicação. Só que o médico, ele não tem culpa disso. Porque o médico, ele está ali fazendo a parte do atendimento. Mas e a parte da gestão? Então, na minha concepção, um profissional que tem a capacidade de verificar os dois lados, de verificar o que é melhor para o paciente, mas também no que tange a parte de manuseio dos recursos, pode ter ali, de fato,
um tratamento mais assertivo e oferecer uma qualidade de saúde mais assertiva ali para a população que está sendo atendida. O Maicon está falando aqui desse curso de gestão hospitalar e eu preciso confessar aqui, né, que eu comecei o curso de gestão hospitalar, tenho 2 disciplinas para concluir e ainda não terminei. Está me incentivando aqui a voltar para a escola, terminar esse curso aí que eu acho tão importante. Eu que fui provedor da Santa Casa aqui de Jurerê, naquele momento eu senti a necessidade de ter mais conhecimento na área da gestão do hospital, né? E fiz a minha parte, né? Comecei a estudar, o estudo ajudou a trabalhar ali na Santa Casa e até trazer a UTI, né, Maicon? Sim. Acho que você conhece a UTI aqui de Jurerê, já né? tive a oportunidade de estagiar ali. E é uma estrutura bacana, né, Maicon? Sensacional. É uma estrutura que atende não só aqui a região, né? Aqui a cidade de Goiânia, mas toda a região. E os profissionais, né? Que são muito capacitados. Né? Tanto os médicos, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, sempre oferecendo o melhor cuidado para os pacientes. Uma UTI perto, assim, garante um atendimento melhor para o paciente, né? Com certeza. Então, os pacientes graves, por exemplo, têm a possibilidade de ser atendido aqui, faz a total diferença. Por quê? Às vezes a gente precisa fazer aquela regulação, o SAMU, e às vezes demora muito. Então, encaminhar o paciente para uma UTI lá em Maringá, ali em Campo Mourão, pode demandar um determinado tempo. E às vezes pega ali o paciente num estado um pouco mais crítico, isso pode prejudicar o seu processo ali de saúde, né? Então, ter uma unidade aqui, acho que com 10 leitos, acredito, eu não sei se houve a expansão, 10 leitos, né? É sensacional. Né? E as pessoas, às vezes eu sinto isso, sabe? O não reconhecimento e a não valorização necessária. Porque a gente tem um hospital que tem um aporte sensacional, uma estrutura muito grande. A gente atende muitas pessoas. Né? E a gente precisa valorizar os profissionais, valorizar a equipe de enfermagem, os técnicos, os médicos que trabalham nessas instituições. Para chegar ao médico, é muitos anos de estudo, né? Inicialmente são 6 anos, né? Depois de 6 anos que você vai fazer um curso de residência, são mais 1, 2 anos, dependendo da área que você vai escolher. Então, para você realmente chegar no final lá dos estudos, demora aí 8 a 10 anos, né, Maicon? Você está no 5º ano, terminou o 5º ano, passando para o 6º ano. Sim. Qual que é a sua expectativa aí como médico daqui a 4 anos? Então, Gerson, eu pretendo me especializar, então, daqui 6 anos não, né? Tenho mais um ano ali para eu poder me formar, 1 ano e 2 semanas. Então, eu pretendo fazer residência e como eu expliquei, a residência são muitas áreas, né? Então, a medicina, ela é uma profissão fantástica porque oferece ao profissional se especializar no que ele quiser. Então, tem área para tudo. Só que dependendo da área, a trajetória de estudo ela é um pouquinho mais longa. Então, por exemplo, para eu ser um médico cardiologista, eu preciso fazer 2 anos de clínica médica na residência e depois fazer uma nova residência, prestar uma nova prova para cardiologia, mais 3 anos. Então, para eu ser um profissional, um médico cardiologista, são mais 5 anos de estudos, além dos 6 anos da faculdade. Para eu ser um cirurgião plástico, por exemplo, são 3 anos de cirurgia geral, faço uma outra prova depois para cirurgia plástica, mais 3 anos de cirurgia plástica. Só que eu sempre digo, a medicina ela avança muito rápido. Então, a gente tem ali agora inteligência artificial, a gente tem protocolos que estão sendo mudados constantemente. Já teve situações de matérias que eu aprendi no início da faculdade que hoje a conduta é completamente diferente, porque a gente sempre está avançando para poder oferecer o melhor cuidado para o paciente. Então, eu digo que é uma vida de estudo. Então, o profissional que ele quer ser médico, o profissional da área da saúde, ele tem que sempre estar em constante estudo, sempre se atualizando para poder, de fato, entregar o melhor para o paciente. Durante esse curso de medicina, você tem contato, você faz estágio, você trabalha lá na base, lá na unidade básica de saúde, ô Maicon? Sim, não só na unidade básica de saúde, mas também nas unidades de saúde da família, que tem uma diferença ali no que tange a composição da equipe, a questão de estrutura, mas também a nível hospitalar. Então, e também no serviço de urgência e emergência, né? Principalmente nas UPAs, porque em Cascavel a gente tem algumas UPAs que a gente faz esse estágio lá também. Mas nos hospitais, né? Passando ali na área de clínica médica, atendendo os pacientes que são internados, pós-operatório, às vezes ali no pronto-socorro. Então, não só na unidade básica de saúde, mas também em processos mais avançados. Tá bom, nós estamos conversando com Maicon Gabriel, goiverense, 23 anos, terminando o 5º ano do curso de medicina. Mas agora nós vamos falar de uma experiência diferente, né, Maicon? Você falou que é pesquisador, se dedica a muitas pesquisas e, através dessas pesquisas, você teve a oportunidade de, há poucos dias, estar na França, Exatamente. Participando de um congresso, é o 5º Congresso Mundial de Atenção Primária à Saúde. Sim. Como é que foi essa experiência? Conta pra gente agora Foi aí. sensacional.
Essa experiência de ter ido à França, poder visitar, conhecer a França e também Amsterdã, foi uma das experiências mais valiosas ali durante a graduação. E isso só foi dado graças à pesquisa científica e ao incentivo que eu tive, tanto da instituição, dos amigos, dos familiares, porque recebi um convite para ser palestrante desse congresso. Então, devido às pesquisas que nós produzimos durante durante a trajetória acadêmica ali, desde 2022, recebi esse convite para poder participar ali de uma sessão específica de doenças crônicas não transmissíveis, né, diabetes, hipertensão, e poder falar um pouquinho do trabalho que eu acabei produzindo ali na instituição, no Hospital São Lucas, e apresentar numa sessão oral para diferentes especialistas, diferentes médicos que trabalham com essa parte de pesquisa científica do mundo todo. Teve médicos da África, teve médicos da Arábia, dos Estados Unidos, de toda a Europa. Então, teve médicos aqui do Brasil também, de diferentes lugares que foram lá para a gente poder discutir, de fato, essas doenças, técnicas e avanços na área da pesquisa e na área da saúde. Você fez a apresentação em inglês. Uma parte em inglês, certo. sim. Domina bem o inglês? Eu sei que eu preciso melhorar. A gente acaba entendendo, compreendendo, dá para se virar um pouquinho. Tá né? certo. Agora, você apresentou 2 trabalhos lá nesse congresso. Quais foram esses trabalhos, Michael? Um trabalho foi sobre um perfil epidemiológico dos pacientes diabéticos que foram internados com infecção relacionada à assistência em saúde no Hospital São Lucas durante o período de 2015 a 2022. Então, a gente avaliou o perfil desses pacientes que tinham diabetes e também infecção durante a internação. E outro trabalho foi sobre um relato de experiência de como que a gente incentiva acadêmicos do curso de medicina a fazer pesquisa dentro da nossa instituição. E de como que a gente se organiza para poder fazer com que esses acadêmicos já tenham contato com esse mundo antes de entrar na residência ou antes de ser um profissional médico de saúde. Nessa área de pesquisa, então você já domina. Você falou que tem mais de 60 artigos publicados, tem todo um trabalho, tem o grupo, né? Um grupo que você trabalha junto com outros acadêmicos. Isso aí foi fácil para você, né? Imagino. Agora, esse outro trabalho, com relação a essa pesquisa que foi feito com pacientes diabéticos e suas infecções, que resultado você acha que isso trouxe para a comunidade? Que resultados que isso pode dar? Porque a gente sabe que o problema da diabetes é um problema muito sério. E talvez o Brasil a gente tem que aprender a enfrentar essa situação de forma diferente. E ainda mais quando o diabético tem um problema de infecção. Aí complica mais ainda, né, Michael? O diabetes e a infecção, eles formam como se fosse um ciclo vicioso. Então, a infecção, ela piora o diabetes e o diabetes também contribui para o agravamento da infecção. Porque esses pacientes, eles entram em estado que a gente chama de imunossupressão. Eles ficam com o seu sistema imunológico mais fragilizado. Então, do resultado dessa pesquisa, a gente chegou à evidência de que fazer o controle glicêmico do paciente, não só no processo de internação, mas antes também, é essencial. E, além disso, fazer prevenção de medidas de saúde pública. Então, tem a oportunidade de vacinar o paciente, vai lá e faz a vacina, porque hoje a gente está num movimento muito anti-vacina aqui no Brasil, né? Então, vai lá, faz a vacina, porque isso acaba prevenindo para que ele tenha outras doenças no futuro. O paciente tem ali uma ferida, a gente vai lá e faz o tratamento dessa ferida, para evitar com que micro-organismos mais resistentes acabam infectando aquela ferida, gerando uma sepse, que é uma disfunção orgânica associada à infecção. Então, bactérias correndo ali na circulação do paciente. Então, a gente evidenciou que uma coisa piora a outra, contribui para o agravamento da outra, e que fazer o controle dos níveis glicêmicos, né, que é os níveis de glicose no sangue, de açúcar no sangue, é essencial para poder auxiliar esse paciente quando ele tiver algum processo que acaba fragilizando o corpo, no caso, alguma doença. Tá certo. Agora, lá na base, os nossos profissionais estão cuidando bem dos diabéticos? Então, eu sei que é difícil falar difícil. até, né? Até é muito difícil. Você como estudante ainda do curso de medicina, dá conselho lá para o médico, Sim. mas você faz pesquisa, você foi lá na unidade básica, levantou os dados, você tem conhecimento para falar. Gerson, então, nós temos o Sistema Único de Saúde, um sistema fantástico que precisa ser valorizado aqui no Brasil, que a gente não tem mais isso em nenhum lugar do mundo, da forma que a gente tem, universal, integral, com acesso para todo mundo, de forma gratuita. E sim, nossos profissionais são extremamente capacitados para poder fazer o tratamento do diabetes nos pacientes. E nós realizamos isso com excelência.
Acontece que nós temos também a questão de que o paciente ele precisa aderir à terapêutica. Então, ele precisa fazer o controle glicêmico, ele precisa tomar as medicações de forma correta, ele precisa fazer a mudança do estilo de vida, que é fazer atividade física, cuidar com a alimentação. Então, é um tratamento que ele é em conjunto com o paciente. Não é um profissional, ele não tem a responsabilidade só de ir lá, fazer a receita, entregar para o paciente e é a responsabilidade do paciente. Não, é conjunto. É sentar com o paciente e falar, olha, a gente precisa controlar a sua condição, só que para isso eu preciso que você me escute e faça dessa forma. Faça o controle de todos os âmbitos da vida, porque é uma condição que é crônica. E é uma condição crônica que muitas vezes é silenciosa. Como é que foi essa apresentação lá em Paris? Conta pra gente aí, como é que foi, qual que foi a recepção do trabalho que você apresentou, os contatos com profissionais que certamente te inspiram até para continuar com essas pesquisas. Como é que foi esse evento lá na França? Gerson, foi excelente a pesquisa científica, né? A apresentação e estar lá naquela sessão. Então, quando eu subi ali no palco para poder falar, foi uma experiência sensacional. E sempre antes de fazer apresentações, eu sempre tenho aquele friozinho na barriga, né? Porque a gente acaba apresentando os trabalhos para especialistas e eles sempre fazem, né? Tem aqueles minutos de erguição, né? Para poder fazer as perguntas sobre o trabalho. Então, foi uma experiência completamente diferente. Porque normalmente a gente vai nos congressos e acaba apresentando para o público geral. Não só para os avaliadores, mas também para estudantes. A gente acaba ficando mais confortável. E ali não. Ali era para especialistas. Então, tinham pouquíssimos estudantes que estavam na condição de speaker, né? Que é palestrante do congresso. Só que foi uma experiência fantástica, que eu não tive contato aqui no Brasil, né? Aquela questão de fazer uma produção de um slide muito mais organizado, muito mais estruturado, de apresentar isso na forma que eles pediam, nas regras que eles pediam, porque tem toda uma estrutura, né? E no tempo que eles pediam também. Então, eram 15 minutos de apresentação, seguidas de 10 minutos de discussão. Eles poderiam fazer perguntas, né? Sobre aquela temática em específico, sobre como que foi o trabalho, como que foi o resultado, sobre situações que nós encontramos. Mas foi uma experiência fantástica, sensacional. Agora, não só a experiência de participar do congresso, mas a experiência de vida. Você me falava que foi a primeira viagem internacional, Sim. foi a primeira viagem de avião. Como é que foi toda essa comunicação? Conta pra gente aí, Michael. Como foi para a Europa, o pessoal, principalmente na França, eles não gostam muito do inglês. Eu percebi isso, então eu acabei utilizando muito o espanhol. Mas ali no avião, para poder conversar com o pessoal, era tudo em inglês e o pessoal do congresso também falava tudo em inglês. Acabei tendo o apoio também de muita gente que estava lá, de outras nacionalidades também. E foi tudo muito... Não vou dizer que foi simples, né? Porque estar em contato com outra língua assim e ter tudo em outra língua é muito mais difícil. Cheguei ali na Holanda que eu acabei me perdendo em Amsterdã, peguei o trem errado, fui para Rotterdam Central, uma cidade ali quase 50 quilômetros, mas aí deu tudo certo. E assim... Se perdeu, mas deu tudo Não, certo. deu tudo certo. Consegui me achar de volta. Fui pegar um trem e acabou indo para a direção errada. Era para ir para frente, aí foi para trás, fui parar numa cidade a 50 km por hora. Aí me custou um pouquinho de tempo. E estar inserido em um ambiente em que tudo é diferente é um pouco assustador. Então, eu fiquei assustado desde o início do convite, né? Sabendo que eu teria que passar por todo esse processo. Mas é só vivendo para a gente poder ter essa experiência. E foi fantástico. Fez amizades, Não, conversou sim. com muita gente de outras nacionalidades. Alguma experiência interessante lá nesse congresso com outras nacionalidades. Tem alguma para contar para a gente, Michael? Tenho. Uma das experiências que mais me marcou, assim, foi uma médica da África do Sul, em que ela fez uma pesquisa em que apresentou apenas dados qualitativos. Então, quando a gente fala de pesquisa científica, nós temos os dados quantitativos, né? Aquelas pesquisas quantitativas que trabalham com números, e aquelas pesquisas qualitativas, que é mais com qualidade, sabe? Então, vamos colocar adjetivos, palavrinhas. Então, ela fez uma pesquisa totalmente qualitativa e verificou que naquela unidade de saúde em que ela trabalhava, as pacientes, né, tinham câncer de colo de útero e era muito prevalente porque faltava comunicação e informação. Então, tanto é que foi uma das apresentações lá na minha sessão que gerou muita discussão. Como nós, profissionais médicos, que tem que se comunicar com o paciente todos os dias, falhamos na comunicação. E eu percebo que a nossa grade curricular, não só na minha instituição, mas em todas as outras instituições, acaba falhando nesse quesito, de não preparar a gente para esse processo de comunicação, né? Essa experiência, essa pesquisa feita
por uma africana, mostrando que não é a quantidade, mas sim a qualidade do que é apresentado. Exatamente. E ela identificou que a comunicação é um problema. É um problema porque os médicos eles têm essa dificuldade de informar o paciente da forma com que ele possa entender a sua condição para poder aderir o plano terapêutico, para poder aderir à questão de prevenção, no caso do câncer de colo de útero, né, a vacina do HPV. E as mulheres estavam tendo câncer de colo de útero por conta disso. É assim, é um pouco assustador pensar nisso no século XXI, porque a gente está ali com os celulares, né, os smartphones na nossa mão, a gente tem toda a informação ali. Só que tem algumas barreiras, né, principalmente ali na África do Sul. Questão sociodemográfica, cultural, a questão econômica também. Só que isso que mais pesou na pesquisa que ela apresentou é essa questão de comunicação. Mas isso acho que acontece também no Brasil, não é, Com Michael? certeza. Acho que temos uma dificuldade muito grande de entender o que o médico fala. Sim. Talvez isso sirva de experiência também para que você possa, dentro dos seus companheiros ali do curso de medicina, também questionar isso. Sim. De repente, nós temos alguma situação no Brasil que leva também a essa falta de comunicação entre o médico e o paciente. Como é que Sim. vocês trabalham essa situação na faculdade e como é que você vê isso para o seu futuro como profissional? Então, Gerson, na graduação, nós temos muitas oportunidades. Então, se a pessoa não tiver objetivo durante a graduação, ela fica um pouco perdida. Então, a graduação ela é um tripé, é o ensino, pesquisa e a extensão. E as oportunidades, elas vão sendo dadas durante esse processo, faz com que você precise se comunicar, não só com os profissionais médicos, mas comunicar com a sociedade, se comunicar com os pacientes de forma geral, se comunicar com os outros profissionais da área da saúde. Então, a gente precisa aproveitar essas oportunidades. Por exemplo, a Liga Acadêmica. A gente vai lá, pega um trabalho e vai apresentar em algum lugar. Você tem que usar uma linguagem diferente, é uma formalidade, né? A questão da roupa, a questão de como você vai se portar diante daquela situação. Mas aí, nós temos também os projetos de extensão dentro da Liga. Então, nós, por exemplo, vamos lá na Feira do Teatro, fazer a medida da pressão arterial, fazer ali o HGT, que é ver quantos que está o açúcar no sangue dos pacientes. E são pacientes que têm ali um linguajar mais simples. Eles não entendem o linguajar médico e eles não têm obrigação de entender. Mas a gente precisa ter a obrigação de passar a informação para eles de forma correta, com que eles entendem. Então, ter essa experiência durante a graduação, até a questão de apresentação dos trabalhos durante a própria graduação ali nas grades, com seminários, faz com que esse processo ele acaba ficando mais fácil. Então, a gente tem que ter essas experiências para poder se comunicar. Só que é uma pessoa que passa ali os 6 anos da faculdade, sem fazer nada, sem ali ter esse tipo de experiência, com certeza tem mais dificuldade de chegar ali na sua prática e de se comunicar com o paciente, de falar, olha, será que a senhora de fato entendeu isso? Será que ficou certo para você poder fazer esse plano terapêutico? Certo? Seguir essas orientações? Então, é uma construção, né? Normalmente o médico, você fala dos seus problemas, o médico olha para você e te dá uma lista, te dá uma receita. Uma receita. E muitas vezes o médico não explica direito, olha, esse medicamento é para isso, tem que tomar assim, esse daqui é para isso, aqui vai trazer consequências disso aqui. Falta talvez essa comunicação, até na hora de passar a receita, né, Michael? Com certeza. E é uma coisa básica, né, Gerson? Porque se o paciente ele não consegue entender o seu plano terapêutico, como que ele vai executar? Não Tá tem certo. como, né? O congresso foi uma experiência fantástica para você, então. Sensacional. É isso aí. Foi muitos. Eu já participei de inúmeros congressos, principalmente ali na instituição, que foram excelentes também. Só que a experiência de ter tudo muito diferente, né? Uma outra estrutura, uma outra organização, uma outra língua, foi sensacional. E você espera em outros congressos? Lá na Europa, por exemplo, na Ásia, em outros locais? Nossa, com certeza. Então, Sempre abertas as oportunidades. Legal. Vamos falar de um assunto que eu acho que é importante aqui para os nossos jovens que estão acompanhando aqui o nosso podcast. Eu estou conversando com um jovem que, para manter a sua condição de estudo, ele teve que começar lá cedo, vendendo guardanapo aqui em Goiuerê, ajudando a mãe a trazer a renda para dentro de casa, ajudar a mãe ali no dia a dia, se esforçou durante muitos anos para conseguir uma bolsa 100% para estar fazendo um curso de medicina. Maicon, o que você, dentro de toda essa sua história que você contou para a gente aqui, o que você incentiva hoje os nossos jovens? Você é uma experiência, é um jovem, 23 anos, com experiências fantásticas. O que você falaria para os nossos jovens que estão acompanhando? Que
sempre acreditar nos sonhos, né? Então, se você tem um sonho e se você quer muito fazer aquilo, se esforce para isso, sabe? Eu sei que nós temos diferentes dificuldades sociais, dificuldades econômicas, mas nós temos outras oportunidades também. Não só oportunidades que eu falo governamentais, mas das próprias instituições, sabe? E a gente precisa aproveitar essas oportunidades e valorizar, né? Valorizar, se esforçar para que aquilo de fato dê certo. Então, eu sempre digo aquela frasezinha que sempre tem numa música: só quem arrisca merece viver o extraordinário. Então, a gente precisa de fato, se arriscar, a gente precisa viver essas experiências da cara a tapa mesmo, porque senão a gente vai ficar naquela mesmice de sempre. A gente não vai sair da nossa condição de conforto. E a gente é jovem ainda, então a gente tem que viver. A gente está aí para poder provar de tudo, né, na questão dessas experiências. Então, se você tem um sonho e se você quer conquistar esse sonho, se você tem a possibilidade de ter essa mobilidade social, quer mudar de vida, quer dar uma condição melhor para sua família, tem que se esforçar. E a educação, ela nunca falha. Então, o conhecimento ninguém pode tirar. E essas experiências também não. Então, valorizem essa questão da educação, valorizem os conteúdos que são dados em sala de aula, valorizem os professores, porque muitas vezes as pessoas ficam reclamando lá do ensino público. Ai, que os professores não passam nada, ai, que não faz nada, que é isso e aquilo. Só que eu tive uma formação excelente no Prêmio 1. Então, eu estudei basicamente meu ensino fundamental e meu ensino médio ali no Prêmio 1. E tem uma parte lá no IFR, os professores foram excelentes. Eles me ajudavam com tudo. Me ajudavam corrigindo redação, me ajudavam fazendo ali as questões dos vestibulares que eu não conseguia fazer em casa. Às vezes, eu lembro lá no meu ensino fundamental, eu não tinha internet em casa. Eu pegava a internet da vizinha para poder estudar, aí os meus professores me ajudavam com esse quesito também. Eu só fui ter internet em casa no ensino médio, para você ter uma noção, no meu primeiro ano do ensino médio. Só que isso eu não usei de barreira, né, para poder conseguir chegar onde eu estou. É um incentivo. É um incentivo de que, para os meus filhos, eu não quero que eles tenham essa dificuldade. Então, eu preciso o quê? Me esforçar agora, aproveitar as oportunidades que eu tenho agora, para poder melhorar lá no futuro. Olha aí, palavras, né, que se a gente realmente captou essas palavras do Michael, vai servir para muita gente. Michael, tem bastante coisa para a gente falar ainda, mas eu queria que você falasse agora do seu futuro. O que você pensa para o futuro? O que você pensa aí? Você tem mais um ano do curso de medicina, daí já é o Dr. Michael, né? Mas daí, a sequência, qual que é a sua inspiração hoje? O que você pretende fazer da sua vida, Michael? Então, Gerson, falar sobre o futuro me assusta um pouco. Assusta. Assusta, porque são muitas oportunidades e são muitos caminhos para serem seguidos. E todos levam, de fato, a um determinado objetivo. Então, eu ainda estou naquela questão de organização do que eu preciso traçar. Então, por exemplo, a residência. Eu sei que eu quero fazer residência, só que ainda tenho uma dúvida na especialidade, porque eu amo tantas coisas na medicina será que eu quero só isso para minha vida? Será que eu quero fazer isso para o resto da vida? Ou será que eu quero fazer uma gama de coisas? Então, assim, me assusta por ter essa dúvida. E eu acho que faz parte do processo. É natural. Então, assim, eu tô deixando, caminhando conforme o tempo, sabe? Mas, de fato, eu quero me formar médico. Vou me formar médico se Deus quiser. Quero fazer uma residência. Pretendo voltar aqui para Goiôerê para poder oferecer cuidado para o pessoal daqui, que sempre me apoiou, que sempre me motivou. Tenho essa vontade, mas eu não sei como que vão ser as oportunidades no futuro, né? Então, sempre fica aquela dúvida. Depende, né? Depende, Depende. né? Depende de como que vai ser lá na residência, nos hospitais. Depende de como que vai ser os meus contatos, como que vai ser o network com outros profissionais. Porque se tiver outras oportunidades também em outros estados, em outras cidades, estão sempre abertas as possibilidades. Você falou que não quis fazer o curso de Direito. Mas esse menino, para comunicar, eu já estou ficando preocupado aqui. Você tem um poder de comunicação muito forte, Não, essa Michael. é uma coisa que eu gosto muito, sabe? De ficar ali com o paciente, conversar com o paciente, falar com o paciente, é uma coisa fantástica, sabe? Hoje, estava até entrando em contato com o meu orientador, a gente estava no estágio, ele olhou pra gente e falou assim: o melhor médico não é aquele que você vai e sai com uma receita. O melhor médico é aquele que consegue conversar com você, consegue criar hipótese diagnóstica, te colocar na maca, examinar e, através das hipóteses que ele criou, determinar alguma condição. Às vezes você trata uma condição que pode ser a doença do paciente e tá tudo bem, show de bola. Às vezes você trata a condição que o paciente melhora, mesmo não sendo a doença. Só que essa questão de comunicação e a questão de examinar o paciente é fantástico. Então, assim, é uma
é uma necessidade, não, mas é algo que a gente sente muita falta hoje em dia. A gente vê muitos profissionais que, o paciente senta de um lado, tem uma tela imensa na frente do médico, e o médico lá, e aí, qual que é a sua doença? O que você está sentindo? Há quantos dias, sabe? E aí o paciente fica do outro lado da tela, sem um contato com o médico, sem a comunicação, não entendendo nada, e fica aquele negócio, troca de receita, sabe? Então é uma coisa que eu amo. Falar é uma coisa que eu amo, inclusive ficar até preocupado. De, por exemplo, ir atender uma unidade de saúde e ter um atendimento ali por 20 minutos, né? Mas é uma coisa que a gente precisa se adaptar à realidade profissional. Tá certo. Maicon, olha, foi uma satisfação muito grande recebê-lo aqui nos estúdios, participar desse podcast, contando um pouco da sua história, contando dessa experiência nesse congresso que aconteceu lá na França, representando uma faculdade que você estuda, que é uma referência também no Paraná. E deixamos aí os microfones para que você possa saudar, então, os internautas que nos acompanharam. Sim. Muito obrigado, então, Gerson, pela oportunidade, o pessoal aqui da equipe que organizou toda a estrutura aqui pra gente, e agradecer o pessoal, né, que estão nos assistindo por poder acompanhar esse podcast. Eu espero que tudo que foi falado aqui sirva de um pouco de aprendizado. Eu sei que ainda estou no processo de aprender também, só que esses pontos que foram mencionados sirva como exemplo para que a gente possa colocar na nossa prática diária, na nossa prática clínica, não só a questão dos médicos, dos profissionais de saúde, mas também dos pacientes, né? De adotar ali as medidas terapêuticas que são colocadas, né, por nós, que nós prescrevemos para os pacientes, e agradecer a oportunidade e o carinho que vocês tiveram, também o convite de estar aqui. Sempre muito bom, Gerson. Uma satisfação. Muito bem. Conversamos então com o Maicon Gabriel, ele que é estudante de medicina ali em Cascavel, na FAG. Teve uma experiência fantástica aí participando de um evento lá na França há poucos dias, representando a sua faculdade e com certeza representando nós aqui de Goiânia e da nossa região. Siga o trabalho do Maicon, né? Sim. E brevemente a gente vai estar aqui trazendo outras novidades que ele pode nos apresentar. Lembre-se de se inscrever aí no nosso canal, né? Deixar lá o seu like e compartilhar esse nosso episódio do podcast, tá certo? Um abraço para você e até o próximo Gerson Convida.